Quem está pronto para ouvir Deus falar nessa noite? Então tá bom, Deus já está falando desde a hora que você chegou aqui, amém? Então nós vamos continuar ouvindo o nosso Deus falar. Abra comigo então, por favor, a sua Bíblia. Livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo de número 15. Hoje está sendo comemorado o dia do pastor, o dia da pastora, não somente na nossa igreja, não somente na nossa cidade, mas eu acredito que em todo o Brasil esse dia é comemorado o dia do pastor. Tem algumas outras igrejas que comemoram também o dia do pastor em uma outra data, mas não tem problema. E na verdade hoje eu quero falar um pouquinho de pastor, mas também quero falar um pouquinho de ovelhas. Porque pastor sem ovelha não é pastor. Amém, queridos? Então existe pastor, mas também existe ovelha. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 3, versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Eu quero ler de novo, quero fazer uma oração e já vamos pregar. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, mais uma vez, estamos aqui, Senhor, reunidos no seu nome, ao redor desta mesa posta, desta mesa farta, um culto de ceia, um culto muito abençoado. Não tenho dúvida disso, que o Senhor já está falando conosco, e o Senhor continuará, meu Pai, falando conosco através da sua palavra. Me dê direção, me dê graça, me dê sabedoria e me dê, Pai, entendimento nesta noite, para poder estar ministrando sobre a tua igreja, sobre as ovelhas pelas quais o Senhor tem confiado, Senhor, ao nosso ministério. Pai, muito obrigado por esta rica oportunidade que estou tendo de mais uma vez falar da tua palavra. Por isso eu oro e agradeço ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam. Querido, se eu perguntar para você, quem já ouviu esse versículo da palavra de Deus, quem já ouviu esse versículo bíblico, né? E eu vos darei pastores segundo o meu coração, para que vos apacentem, para que vos guiem, para que vos mostre o caminho de uma maneira segura. Queridos, nesse momento, né, o povo de Israel e o povo de Judá estavam passando por um momento difícil. Por que momento difícil? Porque eles estavam novamente fora do caminho do Senhor, fora das vontades do Senhor. E se nós lermos aqui, né, um pouquinho antes, mas eu quero narrar, relatar para você poder entender, Deus chega a falar que eles estavam se prostituindo embaixo das árvores. E é por isso que Deus estava o quê? Deus estava furioso e Deus estava o quê? Irado com esse povo. Mas pastor, se prostituindo embaixo das árvores, eu vou te explicar. Não é esse tipo de prostituição que você está pensando que é. Mas olha na cabeça de Deus, olha na mente de Deus, olha no vocabulário de Deus, o que é a idolatria. Quando Deus está dizendo que eles estavam se prostituindo debaixo das árvores, o que eles faziam embaixo das árvores? Enfeitavam as árvores, colocavam imagem embaixo das árvores e começavam a adorar as imagens. É sobre isso que Deus está falando nesse momento com esse povo. E o engraçado é que o povo de Israel e o povo de Judá, na verdade, se dividiram em dois povos. Israel era a menina dos olhos de Deus. Então vem Israel e se desvia primeiro dos caminhos do Senhor. E Judá vai atrás e se desvia também dos caminhos do Senhor e começa a fazer o quê? A adorar outros deuses. E Deus olha para isso, queridos, como prostituição. Então, o que nós precisamos entender nessa noite? Que quando nós adoramos a outros deuses, sem ser o Deus verdadeiro chamado Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a raiz de Davi, quando nós não adoramos ao Senhor, é como se nós estivéssemos o quê? Nos prostituindo. Porque Jesus é o nosso dono.
Deus é o nosso dono. Ele é o noivo e a igreja é a... Se existe um noivo e existe uma noiva, porque se já não houve o casamento, vai existir o quê? O casamento. E quando há o casamento, quando o marido ou a esposa sai fora, é prostituição. Então é por isso que a Bíblia, Deus está falando que o povo de Israel e o povo de Judá estavam se prostituindo. Eu quero trazer aqui um conhecimento aqui para vocês. Na verdade, eu acredito que não seja isso, mas muitos pensadores acreditam que, presta atenção nisso, que a árvore de Natal acabou gerando nesse momento que eles enfeitavam as árvores, presta atenção nisso, que eles enfeitavam as árvores e entrava debaixo para poder adorar a outros deuses. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, sabe por quê? Que muitas vezes é complicado nós, o povo de Deus, a gente trazer para dentro da igreja, para dentro das nossas casas, alguns costumes, e a gente não consegue entender de onde é que está vindo. Preste atenção, não estou falando que a árvore de Natal é maldição, é isso e aquilo. Alguns estudiosos, alguns pensadores pensam assim, e dizem que a árvore de Natal nasceu dessa questão que a árvore era enfeitada e debaixo das árvores eram adorados outros deuses. Mas essa é uma outra história, é só para você poder entender algumas coisas que nós vamos tratar nesta noite para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho dito que muitas vezes, quando nós falamos aqui de culto de ceia, tem alguns irmãos que falam, mas pastor, eu não vou no culto, por quê? Ah, porque eu não estou bem, pastor, eu estou no erro, eu estou em pecado. E eu tenho dado um conselho para a igreja. E eu tenho dito, queridos, não perca a ceia por causa do pecado. Quem está me entendendo, diga amém. Mas deixe o pecado por causa da ceia. Deixe o pecado, queridos, por causa da ceia. Mas quando nós olhamos para a história aqui, de Israel e do povo de Judá, Deus falando para eles que iria dar o quê? Pastores para eles, segundo o coração de Deus. Eu acredito que isso não mudou até hoje. Se eu estou aqui como pastor de vocês, é porque vocês merecem. Meu Deus, tem alguns que dizem misericórdia. Amém, queridos? Mas, queridos, nós temos orado como pastores. Nós temos buscado realmente a direção de Deus para poder pastorear vocês com entendimento, com sabedoria e com inteligência. Mas eu digo para vocês, também não é fácil pastorear. Porque tem ovelhas, paçoca aqui, são ovelhas tranquilas. Mas tem ovelhas que não quer ficar no aprisco. Tem ovelhas que quer. Só quem está entendendo, diga amém. Então é difícil para um pastor. Mas também não estou aqui reclamando para vocês, porque se Deus nos colocou como pastor, Ele garante, porque a Bíblia está dizendo que Ele daria pastores, segundo a vontade dEle. Segundo é o que o povo precisava. Então, queridos, muitas vezes quando nós, pastores, apertamos um pouquinho, cobramos um pouquinho, não é porque nós queremos o seu mal, não, é porque nós queremos o seu bem. Nós queremos o seu bem. No Evangelho de Lucas, você, Lucas, que está aí na mídia aí, se puder colocar para mim, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Tem lá uma parábola, ou algumas parábolas, de Jesus contando ali algumas parábolas, e eu quero fazer um comentário nesta noite. Eu falei um pouquinho dos pastores, e agora eu quero falar um pouquinho de ovelhas. Porque, igual eu disse, pastor sem ovelha não é pastor. Ele precisa de ovelhas para poder pastorear. E é sobre isso que nós queremos dizer, e é sobre isso que eu quero falar. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 4, diz assim: qual de vós, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo, e não vai atrás da que se perdeu, até fazer o quê? Até encontrá-la. Olha que maravilha! Olha que bênção! Então o pastor que pastoreia as ovelhas, se ele pode estar com o aprisco cheio, mas se uma ovelha se perder, a Bíblia está dizendo que o pastor, ele vai deixar as 99 no aprisco e ele vai buscar a ovelha que se perdeu. Repita comigo, ovelha
que se perdeu. Grava isso na sua mente aí. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 16. Coloca para mim, por favor. A ovelha que se perdeu. Diz assim a palavra do Senhor. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Próximo. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando o quê? Fome. Próximo. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Próximo. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Próximo. E ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e fez o quê? Então vamos entender isso. Queridos, a Bíblia está nos orientando, pastores, que quando uma ovelha foge do aprisco, pastor João, nós temos que deixar toda a igreja aqui, um exemplo, e buscar aquela uma que se perdeu. Presta atenção nisso. E a gente vai buscar aquela ovelha que se perdeu. Agora, o que eu não entendo. Deus, ele manda o pastor buscar uma ovelha que se perdeu. Mas o pai, que acabou perdendo um filho para o mundo, o pai não foi buscar o filho. Agora, por que o pai não foi buscar o filho? A Bíblia está dizendo que a ovelha, ela se perdeu. O filho não se perdeu, ele saiu de casa. Ele procurou a perdição. Só quem está me entendendo, diga amém. O filho, ele procurou, queridos, a perdição. Ele não se perdeu. Então eu gostaria muito que você entendesse nesta noite, queridos. Eu como pastor e vocês como ovelha, ou vice-versa. Tem irmãos, meus queridos, que não vêm mais na igreja porque estão em dificuldade, porque realmente se perderam no meio do caminho. Mas tem ovelhas que são desobedientes, elas saem do aprisco porque elas querem sair. E se nós formos olharmos para o exemplo deste pai, preste atenção muito no que eu estou dizendo. Esse tipo de filho, esse tipo de ovelha, nós não podemos perder tempo de buscar. Ele tem que reconhecer que está errado. Ele tem que reconhecer que errou. E dizer: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, pequei contra todo mundo, mas eu reconheço que estou errado. Eu reconheço que estou no erro e eu estou voltando para casa. Aí o que o pai faz? Dá banho, sapato no pé, anel no dedo e churrasco. Ei, queridos, como que eu gostaria muito de poder fazer um churrasco amanhã aqui. Só picanha e contrafilé. Mas para isso, meus queridos, o que precisaria acontecer? É os filhos que saíram da casa, voltar para casa e dizer: pai, eu errei. E eu estive fora do caminho. Ei, meus queridos, quando eu digo isso, não é para puxar a sua orelha, mas é para abrir o seu olho. É para abrir o seu olho. Nós temos aqui hoje 3 pastores, comigo 4. Pastor Adão lá atrás 5. Pastor Pedro viajando. E mais as pastoras que estão assentados aí. Será que talvez hoje, meus queridos, nós tratando de comemorar um dia do pastor evangélico, será que hoje não seria para nós termos aqui na igreja, talvez isso aqui, arrodeado de pastores e pastoras sentados aqui em cima aqui? Sabe por que isso às vezes acaba, meus queridos, não acontecendo? Porque tem ovelha que já era para ter virado pastor. Está 10, 12, 15 anos na igreja.
e você acha que você ainda é ovelha. Só quem está me entendendo, diga amém. Não é fácil dizer amém, né? Numa ripa dessa é difícil, é complicado. Mas, queridos, é para o crescimento da igreja. É para o seu crescimento. É para o nosso crescimento, queridos, que eu estou dizendo isso para você, sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Tem ovelhas que já era para estar pastoreando. Mas tem ovelhas que ainda acha que é ovelha e continua como ovelha, dando trabalho como ovelha. Às vezes fugindo, o pastor tendo que buscar, ir atrás, trazer de volta. Hoje é culto de ceia, queridos. Hoje é culto que nós precisamos entender e compreender algumas coisas. O que nós estamos fazendo? O que nós temos feito? Para que eu fui chamado? Para que você foi chamado? Para que você está aqui? Para que você está nessa casa? Para que você está nesse casamento? Para que você está nessa empresa? Simplesmente porque você é o bonitinho da balachita? Não. Tem um propósito, tem um objetivo. Se Deus tem te colocado nesse lugar, é porque, olha, nós precisamos entender qual é o motivo. Então, quando a ovelha se perde, nós precisamos parar tudo, querido, e ir atrás. Mas quando a ovelha se rebela, quando a ovelha é rebelde, pede a herança para o pai e sai de casa, nem o pai vai atrás. Nem o pai vai atrás, queridos. Tem muita gente sentada no banco. Tem muita gente aí que tem chamado, queridos, pastoral. Tem muita gente com chamado pastoral. E a Bíblia diz o quê? Que a seara é grande, mas falta o quê? Opa, peraí. O que falta? Trabalhadores, querido. Dá até medo de falar, não dá? Mas você que está sentado aí, você que está olhando para mim, meio querendo esconder atrás da cadeira, você não vai conseguir porque é baixinha. Nós precisamos entender isso, o nosso chamado. Sabe, descruzar os braços e fazer alguma coisa. Quem sabe o ano que vem, você vai estar sentado em cima aqui, ou talvez pastoreando uma outra igreja, num outro lugar, não sei. E nesse dia você também poder, né, alguém mandar um zap para você, igual mandaram para mim hoje, parabéns pastor, Deus te abençoe e tal. Eu falei, e o presente? Aí pararam de mandar zap, mandou mais nada, rapaz, não sei porquê. Na hora que eu perguntei isso aí, pastores, não mandaram mais zap para mim, estou brincando. Vocês estão entendendo, queridos? Como é bom, como é maravilhoso você receber uma mensagem de uma ovelha dizendo, pastor, parabéns pelo seu dia, que Deus continue te abençoando, te dando graça, te dando força, te dando sabedoria, te dando entendimento, por quê? Tudo isso nós precisamos, mas nós precisamos entender que a ovelha que o pastor vai buscar, a ovelha que o pastor precisa buscar, é a ovelha que se perdeu. E muitas vezes dentro da igreja, quando as ovelhas se perdem, ou quando uma ovelha se perde, quando alguém erra, quando alguém, sabe, ao invés de nós, pastores e ovelhas, trazer para perto, trazer para junto e tentar ajudar. Muitas vezes começa, queridos, a falação, o falatório. Pastor, o senhor viu lá? Viu o quê? Ah, pastor, não posso nem falar não. Se não pode, então você não começa a falar. É, pastor, mas é lá o irmão, lá, o pastor Jô. Misericórdia, sangue de Jesus, pastor. Quanto tempo ficou sem vir, pastor? 3 meses. Ele está falando. 3 meses sem vir da igreja, pastor. O senhor viu? E é pastor. Alguém mandou mensagem para o senhor, pastor? Bom dia, um até logo, assim, como é que o senhor está? Está tudo bem? 3 meses, ninguém mandou? Só eu que mandei. Queridos, quem está entendendo, diga amém. Eu não estou dizendo isso porque ele é um pastor. Mas às vezes tem muitas ovelhas que não estão vindo mais aqui, que você conhece, que você sabe. Manda uma mensagem para ela. Né? As irmãs. Miga, sua louca, cadê você? Você não parece mais aqui. Não é assim? Né? E os homens, por favor, hein? Aí, mano, como é que você tá? Faz tempo que você não aparece aqui, cara. Estamos com saudade de você. Brincadeiras à parte, queridos, mas você vê como que é fácil.
a gente se lembrar de alguém que não está vindo na igreja e a gente arrebanhar, trazer essas ovelhas de volta. Mas tem ovelha que eu sei que não quer. E também tem ovelhas que pensam que não quer. Elas pensam que não querem. Quantas eu já atendo aqui, talvez até de outras igrejas, que vêm aqui reclamar, falar mal do outro pastor. Pastor, posso vir para cá? Eu falo, não, senhor, volta lá. Se conserta lá, eu vou junto com você lá, mas para cá não. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então nós precisamos entender isso, sabe? O que Deus estava falando naquele tempo, através de Jeremias. Jeremias, eu estou irado, eu estou possesso. Possesso não, misericórdia. Deus possesso. Imagine. Eu não vou mais abençoar esse povo, porque eles estão se prostituindo. E eu quero voltar nesta palavra, neste assunto, prostituição. Não a prostituição com uma outra pessoa, mas a prostituição nossa, quando nós colocamos no lugar do nosso Deus alguma outra coisa. Um carro, uma casa, sei lá, o dinheiro, o emprego, a esposa, o esposo, o filho. O filho saiu da casa. O filho pediu a parte dele, foi embora. E o pai não foi atrás. Com certeza ele ficou orando. Então ora pelo teu filho, ora para a tua casa. Sabe por quê? Porque o teu filho vai voltar. E ele vai entender, ele vai compreender que errou. Agora sabe qual é o problema, queridos? Eu já vi muito isso acontecer. O filho vai, o pai e a mãe choram, se descabela. A hora que o filho volta, vai querer acertar conta, falar coisa que não é hora de falar. Eu não acredito que esse pai somente abraçou o filho, botou um anelzinho no dedo e ficou por isso mesmo, pastor João. Não. Mas no momento que o filho volta, no momento que o filho chega, é banho, é sapato, troca de roupa, anel no dedo e churrasco. Mas no outro dia, queridos, aí sim, a hora que a poeira baixar, senta com ele, conversa com ela, se acerta, se coloca no lugar. Então o povo de Deus precisa ter o quê? Sabedoria. Nós precisamos sermos sábios. Falando em pastor, não tem como nós falar de pastor se não falarmos de quem? De Jesus. Coloca para mim aí, por favor, Salmo de número 23. Para a gente poder entender algumas coisas. Em nome de Jesus. Salmo 23, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu, nada me faltará. Muitas vezes nós olhamos para esse salmo, queridos, pode deixar ele aí. Nós olhamos para esse salmo e nós colocamos na nossa mente, no nosso coração, que esse é o salmo do pastor. Amém? Porque está falando de um pastor. Mas esse salmo não é do pastor, mas é o salmo do Senhor. Olha lá, ó. O Senhor é o meu. Então não é o salmo do pastor, mas é o salmo do Senhor que é pastor. Amém, queridos? Então vamos lá. Versículo 2. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Próximo. Renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse nome tem poder, continua. Próximo. Esse nome tem poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Deus me deu um entendimento desse versículo hoje, que a hora que eu vi isso, eu fiquei com medo. Falei, meu Deus do céu. Olha lá. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte. Quando eu tiver que andar. Então significa que uma hora ou outra a gente vai ter que passar por alguma luta, por alguma dificuldade. E essa hora pode ser que chegue. Mas
né? Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Esse é o pastor que cuida, é o pastor que está junto com você. Só que esse pastor aí é diferente de mim. Esse pastor aí tem poder. Esse pastor aí tem poder para poder tranquilizar, para poder tirar as pedras do caminho, para poder te livrar. Agora, o poder que eu tenho é poder te ensinar. E o bom filho e a boa ovelha, que ouve o pastor e ouve o pai e ouve a mãe, com certeza ele será abençoado. Ele será abençoado. Queridos, quando a gente vai agora para o Evangelho de João, pode colocar para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Jesus Cristo está basicamente falando do Salmo 23. Por isso que eu disse que o Salmo 23 não é o Salmo do pastor, mas é o Salmo do Senhor. João, capítulo 10, versículo 7. Coloca para mim o 7, por favor. Olha só. Jesus falando, ele conversando com os discípulos, ensinando os discípulos. Então Jesus voltou a falar-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta de quem? Das? Ovelhas. Próximo. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os... Eu quero fazer um adendo aqui, eu quero parar um pouquinho. Jesus está falando aí para os discípulos, ensinando o povo ali, que todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, e as ovelhas não ouviram a voz dele porque não era o pastor. Mas tem gente ouvindo a voz de quem não é o pastor. Queridos, muitas vezes tem muito mais gente ouvindo a voz daquele que não é o pastor do que ouvindo a voz do pastor. E se você não ouvir a voz do pastor, não estou falando de mim, mas estou falando da palavra de Deus, estou falando de Jesus Cristo, que é o centro, que é o norte, que é a direção que nós precisamos seguir. Quando não acontece isso, acontece o quê? A prostituição. Nós não ouvimos o pastor, mas nós ouvimos aquele que é ladrão. Vamos seguir em frente? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagem, comida, né? O filho pródigo lá saiu, gastou dinheiro, teve que comer comida de porco. Vamos em frente. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude, em abundância, queridos. Em abundância, a vida que Deus tem para nós, que este pastor, chamado Jesus Cristo, o que ele quer para mim, o que ele quer para você, é uma vida abundante. Pastor, o que é vida abundante? Vida abundante, querido, não é você ser rico, milionário, mas aquilo que você precisa, ele vai providenciar, ele vai fazer. Agora é o seguinte, queridos, tem que trabalhar, né? Tem que fazer a sua parte, porque senão aí também você quer demais. Já está dando saúde, já deu emprego, já dá até o ônibus para poder ir trabalhar e voltar. Quem está me entendendo, diga amém. Agora a nossa parte, meus irmãos, nós precisamos fazer. Mas a vontade desse pastor, chamado Jesus Cristo, é continuar te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Versículo 11, para a gente já encerrar. Eu quero que o conjunto já pode subir aqui para nós ministrarmos a ceia. Amém? Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas... Por isso que eu falei que nessa noite nós iríamos falar de pastor e ovelha, ovelhas e pastor. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha que maravilha. Ainda bem que eu não sou bom. Assim eu não preciso dar minha vida para ninguém. E não adianta, queridos, eu dar a minha vida por vocês. Não resolve mais nada, porque a vida de Jesus foi suficiente. O que eu preciso agora, o que nós precisamos agora, como ovelhas e pastores, é eu pastorear e você aceitar o pastoreio.
Porque tem ovelhas que são rebeldes, tem ovelhas que fogem, e na ovelha que fogem é colocada uma canga, um jugo no pescoço, para que ela não possa fugir, pular a cerca ou passar ali através, naquele tempo não era nem cerca, arame, né, mas era ali as estacas. Tinha algumas ovelhas que fugiam e eram colocadas no pescoço dela uma canga, um jugo, um peso. Deus não quer isso para a sua vida. Jesus não quer isso para você. Ele não quer colocar canga em você. Ele não quer colocar jugo sobre a tua vida. Jesus, ele quer te abençoar. Ele quer te pastorear. O nosso pastor, ele quer nos amar, porque ele está dizendo que ele é a porta das ovelhas. Se existe uma porta para a ovelha, é porque a ovelha tem que entrar por aquela porta. Só quem está me entendendo, diga amém. A pergunta para você nessa noite é: por qual porta você tem passado? Por qual porta você tem entrado? Por qual aprisco você tem andado? O pastor de pastores, o pastor dos pastores, de todos os pastores da terra, ele está aqui hoje na pessoa do Espírito Santo. E ele está de braços abertos. E a porta das ovelhas também está aberta para que eu e você, para que nós possamos entrar por esta porta e sermos pastoreados por ele. Porque quando a gente volta lá de novo no Salmo 23, a Bíblia diz que os pastos são verdejantes. Muita água boa, muita água fresca, muita bênção, muita graça para a igreja e para o povo de Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue abençoando a sua casa e Deus continue abençoando a sua família. Só quem recebe esta palavra, aplauda bem forte o nome do Senhor nesta noite. É para Ele todo o louvor, é para Ele toda a honra, é para Ele toda a glória. Em nome de Jesus Cristo.